Então, pessoal, vamos tentar falar sobre física moderna. O que é física moderna? Né? Vamos dar uma introdução à teoria da relatividade. Vamos ver as motivações que tiveram para uma nova teoria. No início do século XIX, ao final do século XIX, no século XX, dizia-se que quase tudo que tinha que ser descoberto na física já tinha sido descoberto. E que havia uma ou duas nuvenzinhas que ainda precisavam ser decifradas pela física. Tá? Ou seja, a mecânica proposta por Newton, as três leis da mecânica mais a lei da gravitação universal, se dava conta de uma grande gama de acontecimentos. Quando ele publicou seu livro Princípio Filosófico da Matemática, tá? Natural da Matemática, então ele conseguiu abranger uma grande gama. E outra parte da física era a parte de eletricidade e eletromagnetismo. Com a junção do eletromagnetismo proposta por Maxwell, tá? Ele não só estudou os fenômenos de campo elétrico e campo magnético e induziu até dizer que existiam as ondas eletromagnéticas e que a própria luz era uma onda eletromagnética, tá? Então, ela conseguia abarcar grande parte dos estudos da natureza. E as duas nuvenzinhas que tinham ali para ser estudada ainda seria a radiação do corpo negro, que deu origem à física quântica, tá? Uma dessas nuvenzinhas, e o problema dos referenciais, que deu origem à relatividade de Einstein, tá? A relatividade restrita. Em 1905, foi um ano mirabilis, né? Para Einstein, ele publicou 3 grandes trabalhos. Um trabalho falando aos efeitos dos movimentos brownianos, tá? Que é pura estatística. Outro trabalho foi da teoria da relatividade restrita. E um outro trabalho que lhe rendeu o prêmio Nobel, um trabalho que explicava o efeito fotoelétrico. Beleza? Em 1915, foi publicar mais um trabalho da relatividade geral, tá? E em 1921 ele recebeu o prêmio Nobel pela publicação do trabalho, ou seja, pela explicação do efeito fotoelétrico. Então, a mecânica não conseguia explicar alguns fenômenos, e aí surgiu então a necessidade de ver a mecânica uma nova forma, tá? E essa relatividade restrita de Einstein a gente vai estudar, e mais para frente a gente vai estudar a parte de mecânica, introdução à mecânica quântica, tá? Vamos lá, o que a gente vai estudar nesse domínio da relatividade? Vamos estudar a física clássica de Newton para velocidade menores do que 1% da velocidade da luz, 0,1 da luz. A mecânica clássica vai servir muito bem, bem exata. Entretanto, quando a velocidade for maior do que a velocidade de 0,1 da velocidade da luz, a mecânica clássica vai começar a falhar. Então, a gente vai começar a utilizar a relatividade de Newton. E a gente vai estudar a relatividade restrita, não relatividade inercial. Relatividade restrita, ela vai se basear em referenciais inerciais. E o que são referenciais inerciais? Referenciais inerciais ou é um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Bom, quais eram as dificuldades da física nesse século XIX, no final do século XIX? Primeiro, a questão do tempo. Na física clássica, o tempo é uma coordenada universal, com o mesmo valor para todos os observadores. Exemplo, o tempo de vida de uma partícula atômica. Então, o tempo, como a gente falou, é absoluto, até agora está estudando. A gente vai começar a ficar difícil para a gente, porque o nosso senso comum vai começar a fugir, né? O resultado das contas vai começar a fugir o nosso senso comum. Porque, para mim, o tempo era absoluto. Tanto faz o cara estar em movimento dentro de um ônibus com relógio, ou ele parado fora do ônibus, o tempo do relógio vai passar ao mesmo tempo, né? Vai marcar o mesmo intervalo de tempo. Entretanto, para a velocidade que é muito alta, esse tempo não vai ser o mesmo. A ideia é do pion, tá? Pion é uma partícula que tem um tempo de vida muito curto, tá? Pion
que foi criado em um repouso tem um tempo de vida de 26 nanosegundos, tá? Quando falo em nanosegundo, esse nano aqui é 10 a menos 9 segundos, tá? Então, tempo de vida muito baixo. Entretanto, quando colocar o pio com uma velocidade de 0,913 da velocidade da luz, ele percorreu 17,4 metros entre sua criação e a sua destruição. Se a gente for fazer uma conta simples do tempo, que é distância dividida pela velocidade, a gente vai ver que o tempo, então, desse pion vai ser de 63,7 nanosegundos. Então, aumentou bastante o tempo de meia-vida dele. Como que isso pode ocorrer? Aí isso intrigou a física clássica. A física clássica não conseguia explicar esse tipo de movimento. E aí a gente vai se basear na mecânica ou na física relativística de Einstein. Beleza? Outra dificuldade estava no comprimento. Na física clássica, a distância independe do fato de o observador estar no referencial, em movimento ou em repouso, tá? Então, tanto faz estar dentro do ônibus ou fora, a distância vai ser a mesma até então para a gente isso. Entretanto, a distância percorrida por partículas subatômicas, ao medida como foi mudando as tecnologias, e foi surgindo novos experimentos, né? Então foi aparecendo novas dificuldades para a física clássica. Imagine o observador viajando junto a um peão com a velocidade 0,913 da velocidade da luz. Para ambos, é como se o peão estivesse em repouso e, portanto, o peão vive durante 26 nanosegundos. Isto implica que, durante o tempo de vida, o peão vê o laboratório se mover a uma distância de velocidade vezes o tempo, que vai ser 7,1 metro. Só que, para um observador que não está viajando junto com o peão, ele está em repouso no referencial do laboratório, o peão ele viajou a uma distância de 17 metros durante seu intervalo de tempo de vida. Por quê? Porque o tempo de vida do peão, para aquele cara que estava em repouso e olhou ele viajando, ele passou dos 26 segundos, lembra? Ele foi para 63 segundos. Então, em 63 segundos, ele andou muito mais, andou 17,4 metros. Então, a física clássica não conseguia explicar esses fenômenos. E aí, teve que surgir uma nova teoria, a teoria da relatividade restrita. Bom, no campo da magnético, tá? Na parte magnética, também tinha alguns problemas que as equações de Maxwell não conseguia dar conta de resolver. O resultado da variação do espaço do tempo no campo do eletromagnetismo. Beleza? Imagine um observador viajando à velocidade da luz de 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Para ele, qual seria a aparência do campo eletromagnético? Lembra que a luz, a gente falou que ondas eletromagnéticas são variações de campos, ou uma interação de campo elétrico e campo magnético. Então, como seria essa aparência desse campo? Tá? Isso explica ali da física, seriam diferentes para um observador em movimento e outro em movimento relativo, tá? Entre si. Ou será que um observador não consegue ser acelerado ao atingir a velocidade da luz? Essas eram perguntas que existiam. Para a física clássica não existia um limite de velocidade. Lembra lá que F igual a ma, enquanto tiver aceleração, vai ter aumentando a velocidade. Então, para a física clássica não existia um limite de velocidade. Beleza? Essa parte de causalidade a gente vai ver no próximo slide mais explicado. Na física clássica não existe uma velocidade limite para a propagação da informação. Então é isso que eu falei. Um evento pode ser simultâneo para um indivíduo ou para o outro indivíduo que está observando de um outro lugar, pode não ser simultâneo. Beleza? Então, foi surgindo experimentos que foram tentando justificar esses fenômenos. Tá? Primeiro, tem a ver com o experimento de Maxwell e Morley. Tá? E aí vai ter um link só para vocês verem esse experimento. Tá? Pode a luz se propagar no vácuo? Hoje a gente sabe que sim. Na época dizia que não. Tá? Como todos os tipos de ondas precisam de um meio para se propagar,
não se aceitava que a luz se propagasse no vácuo naquela época. Segundo as equações de Maxwell, a velocidade da luz era 1 sobre μ0 ε0, ou seja, raiz quadrada disso aí. Beleza? μ0 e ε0 é a permeabilidade do vácuo da magnético e ε0 permeabilidade do vácuo da campo elétrico. Beleza? Vamos lá. Voltando ao problema clássico, como as leis da física devem valer em qualquer referencial inicial, tal como o eletromagnetismo, uma alternativa usada para explicar essa inconsistência foi o fato de que as ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz, por exemplo, propagavam-se num referencial privilegiado, no meio que preenchia todo o universo, denominado de éter. O meio material que se movia com velocidade v em relação ao éter seria capaz de arrastar o mesmo, assim o problema do eletromagnetismo estaria resolvido, mas não dependia mais do referencial, já que se propagava em um meio privilegiado. Em 1887, o físico Michelson e Morley questionaram a existência do éter, realizando um experimento que ficou conhecido como experimento de Michelson e Morley. Na verdade, defendiam, tá? Pessoas falam que eles defendiam a existência do éter. Eles fizeram um experimento para provar a existência do éter, só que não conseguiram provar, e aí ficou totalmente o oposto do que eles queriam fazer. A experiência trata-se de medir a velocidade da Terra em relação ao éter usando um aparelho inventado por Michelson denominado de interferômetro óptico.